Só para revisar, os elementos da ação: partes, causa de pedir, pedido. Partes, causa de pedir, pedido. Elementos da ação: partes, causa de pedir, pedido. Condições da ação: interesse processual, legitimidade de partes. Pressupostos processuais positivos. Pressupostos processuais positivos. Para você exercer o direito de ação, é necessário uma petição inicial. Sem uma petição inicial, não tem ação. Jurisdição. O destinatário da sua petição precisa ser um juízo investido do poder estatal para exercer a jurisdição. É o juiz apropriado, o juízo competente. Não adianta uma petição inicial entregue ao juiz da vara do trabalho para tratar de uma questão de guarda de criança. O juízo, a jurisdição tem que ser a competente, a apropriada. Citação válida, ou seja, a outra parte, ela tem que ter conhecimento daquela ação que está tramitando em nome dela. Ela tem que ser citada. Não adianta uma terceira pessoa receber a citação em nome de outrem. Essa falha, a inobservância desse pressuposto, ele vai gerar a nulidade de um processo. Então, não vai formar coisa julgada, defeituosa, não se torna, não convalesce nem com o tempo, nem que seja daqui a 20 anos. Para quem tem interesse, tem uma ação que se chama Querela Nullitatis Insanabilis, que é exclusivamente para desconstituir processos que têm vícios de citação. O juiz ele tem que ser neutro, imparcial. Não adianta um processo ser julgado, sentenciado por um juiz impedido, por um juiz suspeito. Artigo 144 e 145 do CPC. O juiz ele precisa ser neutro, imparcial. Precisa ser um juiz competente. Se eu estou falando de um imóvel na cidade de Sete Lagoas, cidade de Belo Horizonte, não adianta eu entrar com uma ação para tratar do direito de determinado imóvel lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro. Precisa ser no local da situação do imóvel, onde ele está registrado, qual é o cartório que registra, que mantém o registro daquele imóvel. Então, a questão de competência é um dos pressupostos processuais positivos, ok? Capacidade das partes. As partes precisam ser capazes. Uma criança tem capacidade processual? Não, não tem. Ela é sujeito de direitos, mas ela não tem capacidade para assinar uma procuração para o advogado. Ela precisa ser representada pelos seus pais, de um modo geral. Tutor, curador, etc. Ou então, se for acima de 16 anos, ela precisa ser assistida, ou seja, ela precisa assinar uma procuração e precisa ter a assinatura do seu responsável em conjunto, ou seja, capacidade processual. A parte precisa ser capaz. De nada vale uma procuração entregue a um advogado onde o outorgante é uma criança de 12 anos. É inútil, é inválida. Ok? Então, pressuposto processual positivo, capacidade das partes. Capacidade postulatória. Nós temos que entrar, escrever uma petição e entregar a um determinado juízo, o juízo competente. Não adianta a parte, o autor, que não é engenheiro, por exemplo, fazer uma petição e entregar no juízo. Ele não tem capacidade postulatória. Quem tem a capacidade postulatória? O advogado. Ah, mas tem um juizado especial. Ok. A lei fala que no juizado especial não é necessário esse pressuposto processual, ou seja, não precisa ser advogado para formular uma petição. Qualquer pessoa pode chegar no juizado especial, falar no balcão, entregar por escrito, a forma que ela quiser. Não há exigência de cumprir com esse pressuposto processual positivo, como uma das características da ação, ok? E petição inicial válida, ou seja, uma petição inicial é um pressuposto, de existência, tem que existir.
mas ela precisa ser válida também. Para que ela seja válida, ela precisa ter um endereçamento para qual juízo está sendo direcionada, ela precisa ter o nome do autor, da parte, do réu, ela precisa ter a descrição dos fatos e ela precisa ter os fundamentos legais, os fundamentos jurídicos que embasam, que fundamentam, que garantem que aquele direito deve ser aplicado. E no final ela precisa ter como pressuposto processual positivo o capítulo dos pedidos. O que você quer que o juiz faça? O que é necessário que a justiça estabeleça para você? Qual é a providência que quer que seja tomada? Você quer, naquele caso da ação de despejo, que o réu, que o inquilino seja despejado, que ele seja condenado? Não adianta você contar para o juiz que ele está devendo, que ele não paga, que ele sujou teu imóvel, mas se você não pedir nada para o juiz. Você tem que ter o pedido. O juiz não pode te dar, ele não pode te dar nada a mais do que você pediu, nem diferente do que você pediu. Ele pode falar sim, não, ou então eu não vou te dar tudo, vou te dar metade. Mas você precisa pedir alguma coisa. Ok? Pressupostos processuais positivos. Petição inicial, existência, jurisdição, citação válida, juiz neutro e imparcial, competência, capacidade das partes, capacidade postulatória e petição inicial válida. E quais são os pressupostos processuais negativos? Litispendência, coisa julgada e perempção. Rapidinho, matéria já corriqueira, litispendência, quando já existe uma ação que trata daquele mesmo caso, identidade de partes, objeto e causa de pedir. Coisa julgada, questões que tratam de ação que já tramitou em juízo, já tem sentença transitada em julgada com característica de definitividade já consagrada. E perempção, quando a parte abandona a causa por 3 vezes por conta da inobservância do cumprimento de algumas características da ação. Ou seja, o processo foi julgado sem julgamento, foi extinto sem julgamento do mérito. Se isso acontecer por 3 vezes, a questão ela é peremptória, ou seja, abandonou-se a causa, não cumpriu alguma exigência, não observou alguma das condições da ação, nem algum dos elementos, nem dos pressupostos. Então a parte perdeu o direito de estar em juízo depois de ocorrido isso por 3 vezes.